Virtude. Este termo designa uma capacidade qualquer ou excelência, seja qual for a coisa ou o ser a quem pertença. Seus significados específicos podem ser reduzidos a 3. Primeira, capacidade ou potência em geral, capacidade ou potência do homem, capacidade ou potência moral do homem. Então, geralmente, quando se fala em virtude, estamos falando, na maioria das vezes, nesses 3 aspectos que aqui a gente pode abordar da virtude. Não necessariamente, sempre quando se fala virtude, é virtude moral. Por exemplo, né, a primeira, que é a virtude, uma capacidade, né, uma potência. Né? Então, pode-se usar. A eletricidade tem a virtude de nos tirar das trevas. A faca amolada tem a virtude de cortar bem. Então, também pode aparecer nesse sentido, às vezes, a palavra virtude. Pode ser a capacidade ou potência própria do homem. Uma capacidade que ele tem, que pode ser do ser e também pode ser do organismo. Por exemplo, um velocista, ele tem a virtude de correr mais do que os outros, no sentido dele enquanto corpo. Então ele é muito ágil, ele é muito rápido, ele é muito forte, ele levanta não sei quantos quilos, ele aguenta até determinada temperatura, ele resiste a certas dores. Então a virtude nesse sentido também, né? Então aquele jogador, né, aquele técnico que é muito veloz, Mozart era um virtuose, um artista que atingiu um altíssimo grau de conhecimento e domínio técnico na execução de sua arte. Um virtuoso, então um musicista virtuoso, um matemático virtuoso. Então, virtude também pode ser uma capacidade do homem. Mas o que nós mais nos detemos do ponto de vista das leis morais é o que vamos abordar agora. Então, virtude, capacidade do domínio moral. Os estoicos definiam a virtude como uma disposição da alma coerente e concorde, que torna dignos de louvor aqueles em quem se encontra e é louvável por si mesma, independentemente de sua utilidade. Então, fulano de tal é bom, fulano de tal é paciente, fulano de tal é caridoso. Então são virtudes morais. E aqui eu peguei uma frasezinha aqui do Sponville para tentar sintetizar um pouquinho essa definição de virtude, né? A virtude, repete-se desde Aristóteles, é uma disposição adquirida de fazer o bem. É preciso dizer mais, porém, ela é o próprio bem, em espírito e em verdade. Não o bem absoluto, não o bem em si, que bastaria conhecer ou aplicar. O bem não é para se contemplar, é para fazer. Assim é a virtude, é o esforço para se portar bem, que define o bem nesse próprio esforço. Então, não adianta você, a frase, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. A melhor virtude é aquela que se demonstra e não que se ensina. Pergunta 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Então, voltando aqui, que nós fazemos questão de tempos em tempos, né? Um salpico de perguntas, a gente volta a essa questão porque a gente está falando da filosofia espírita. Então, quando falamos aqui de virtude, novamente entramos no campo da classificação. Isto é uma ordenação racional aleatória em que você define. Então,
por exemplo, define o que é a virtude. A virtude são os caracteres do homem de bem. Quais caracteres? Em quais dimensões estamos falando? Se estamos falando do ponto de vista moral, que é o mais importante, podemos definir infinitas virtudes. Mas para facilitar a gente pega algumas conhecidas, não tem problema nenhum. Apenas achar, não, as virtudes são 10, as virtudes são 12,5, as virtudes são 50. Resposta, qual é a mais meritória? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam um progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. E aí, naturalmente, quando a gente fala de virtude, qual é o antagonismo da virtude? O orgulho e o egoísmo, né? Então tudo aquilo que nos afasta do orgulho e do egoísmo, quanto mais nos afastar do orgulho e do egoísmo, mais meritória será essa virtude. Lembrando, como nós já tratamos, que não existe essa ideia de que não falando de tal, ele é humilde ou ele não é, ele é caridoso ou ele não é, ele é paciente ou ele não é. Então a vida não é assim. O progresso ele se dá por múltiplas facetas. Nós vamos desenvolvendo essas qualidades se desenvolvem umas mais do que as outras, chega ao ponto no limite máximo. Quando se chega nesse limite máximo, o que se faz a partir daí é eliminar as imperfeições. E aí vão brilhando mais as virtudes. Vou pegar um exemplo. Imagina que eu tenho uma lâmpada de 5 watts. Seria uma virtude inicial. E uma lâmpada de 1000 watts seria a virtude final. Então eu posso ir modificando a lâmpada de 5 para 10, para 15, para 20, para 200, para 300, para 500. Chegou a 1000. E agora? Agora eu tenho que o quê? Eliminar tudo aquilo que possa manchar o brilho, para que ela brilhe com 100% de radiação de toda essa energia que ela é capaz. Então é mais ou menos a mesma coisa a virtude, né? Eu tenho uma virtude, por exemplo, a paciência. Ah, minha paciência não dura 5 minutos, então sua paciência é uma lâmpada de 3 watts. Um dia ela vai se tornar uma lâmpada de 10, depois de 50, depois de 100, depois de 350, depois de 420, até chegar um momento em que ela será uma de 1000 watts. E aí, para que ela brilhe mais ainda, as outras imperfeições terão que desaparecer. Então, presta atenção ali, ó. A virtude sempre, presta atenção, sempre que há resistência voluntária aos arrastamentos dos maus pendores. Então, se eu resisto, o fato de eu resistir, mesmo que infimamente, à virtude, eu resisti ao vício por 5 minutos, à virtude. O fato de você resistir já há virtude. Agora, é uma lâmpada de 1000 watts. Você resistiu 5 minutos. Você resistiu 1 hora. Você resistiu 1 dia. Você resistiu 1 ano, né? Quantas pessoas param de fumar, por exemplo, levam 5 anos sem fumar e daqui a pouco sente um comichãozinho. Então, era uma lâmpada de 0 watts, agora é uma lâmpada de 10. Um dia ela não vai querer mais aquele prazer. E aí a virtude estará desenvolvida sobre aquela tentação, sobre aquele vício.
Então essa é uma questão importante. Então sempre que há resistência à virtude, isso é interessante porque somos seres morais, somos dotados de virtudes, todas elas. Apenas que as imperfeições muitas vezes estão num grau tão grande que essa virtude fica abafada. Mas ela lá está. As potencialidades, todas elas estão lá. Ah, mas falando de tal é mal igual pica-pau. Então, as virtudes dele são lâmpadas de 1000 watts, mas está lá. Um dia aquela lâmpada vai se desenvolver. Então, houve resistência, é virtude. Não é, lembrando, não é binário. 01, 01, 01. Não. Aí continua ele. Aí veio uma questão importante, ó. A lâmpada de 0 watts até a lâmpada de 1000 watts. A sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal, não só o sacrifício do interesse pessoal, mas também pelo bem do próximo. Então, ó, por quê? Porque a virtude é o antagonista, ou a virtude seria a força que eu uso para me afastar do orgulho e do egoísmo. Então, sempre que eu me esforço, olha lá, a virtude sempre na resistência. Quando essa resistência está no grau máximo, eu tenho a virtude no grau máximo. Mas estar no grau máximo também não significa que ela está na potencialidade máxima. Porque uma coisa ela está desenvolvida no grau máximo, mas ela pode estar escurecida por outras manchas, que é o interesse pessoal. Então, quanto menos interesse pessoal eu tenho, mais, vamos dizer, bela se torna a minha virtude. Mais brilhosa, mais resplandecente, mais quintessenciada, mais espiritualizada é a minha virtude, né? Então, e a mais meritória, isto é, quando tem mais mérito, quando você resiste, quando você tira o seu interesse e aplica no seu próximo, porque o próximo é naturalmente o antagonismo do egoísmo, né? Como diz a lei, a frase máxima do egoísta: farinha pouca, meu pirão primeiro. A caridade diz: eu quero o bem ao próximo primeiro. Então é diferente, né?